Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje, dando continuidade às permutações simples, a gente vai ver as permutações onde os elementos não são todos iguais, ou seja, existem permutações com elementos repetidos. Diferentemente das permutações simples, onde a gente troca a ordem dos elementos, gerando sempre uma sequência diferente, nas permutações com elementos repetidos, trocar a ordem de certos elementos não gera uma nova sequência. Então o que a gente vai ter? Sempre com elementos repetidos, uma quantidade menor quando a gente trabalha com permutações simples, ou seja, quando todos os elementos são distintos. Tá ok? Não se esqueça, se inscreva no meu canal, dá um like, curta, compartilha, para que o canal cresça cada vez mais e eu possa trazer vídeos para vocês. Bora lá então! Permutações de elementos nem todos distintos. É bem parecido com as permutações simples, porém agora eu quero ordenar, quero permutar elementos onde aparece o quê? Elementos repetidos. Como a gente tem elementos repetidos, a resposta não é a mesma em relação a quando a gente tem elementos todos diferentes. Esta quantidade de anagramas sempre será uma quantidade menor quando a gente tem elementos repetidos do que se a gente tivesse elementos todos distintos um do outro. E o porquê isso acontece? Bom, aqui a gente tem a palavra tártara, que ela tem o quê? 7 letras, tudo bem? Então, se a gente tivesse essas 7 letras todas diferentes uma da outra, a gente teria o quê? 7 fatorial. Então, qual é a nossa certeza? É que a minha resposta será menor que 7 fatorial. E como que é essa resposta? Como que a gente faz para entender? Olha só que interessante. Por exemplo, eu peguei e coloquei com cores diferentes as letras R's. Como eu tenho duas letras R's, eu usei duas cores aqui diferentes. Observe que, se eu trocar simplesmente essas cores de lugar, eu ainda gero a mesma palavra, ou seja, nesse caso aqui eu peguei a palavra tártara mesmo. Essas são as mesmas. Então, trocar esses R's de posição não vai gerar uma nova palavra. Então, qual que é a ideia? Agora é você perceber ou você contar essas letras que se repetem, quantas ordem elas podem ter, quantas formas você pode permutar as letras repetidas. Então a ideia é você pegar a palavra completa e fazer uma divisão do quê? Das permutações das letras repetidas. Por exemplo, se você fixa lá, eu quero saber sobre a letra R, então a gente tem o quê? A letra R. Eu tenho duas letras R's. Então, por exemplo, na primeira casinha, eu teria duas possibilidades, que é usar uma ou outra. Na segunda etapa, eu terei o quê? Uma possibilidade. Então, isso daqui a gente já sabe que é o quê? 2 fatorial. Então, por exemplo, as letras R's, elas podem trocar de lugar de 2 fatorial maneiras, ou seja, de 2 modos. Aí, a ideia é a gente fazer isso para todas as letras que se repetem. Por exemplo, a letra T. A gente também tem duas letras T. Então, letra T. O que isso significa? Se eu quisesse saber quais são as trocas de lugares que essas letras T podem fazer, basta a gente fazer também 2 vezes 1, ou seja, 2 fatorial. Agora, para vocês perceberem aí realmente a diferença, é quando a gente pega um número maior do que 2. Por exemplo, aqui a letra A, que se repete 3 vezes. Então, agora eu vou ver a letra A. O que a gente tem? Como eu tenho 3 letras, então aqui, meus 3 espacinhos, a primeira letra aqui eu tenho 3 opções, a segunda eu tenho 2 e a terceira eu tenho o quê? Uma opção. Isso daqui é o quê? 3 fatorial. Então, o que isso significa, né? Em resumo, eu tenho lá a palavra tártara, porém, se eu trocar os R's de lugar, eu não gero uma palavra nova. Se eu trocar os A's de lugar, eu não gero uma palavra nova. Se eu trocar as letras T de lugar, eu não gero uma palavra nova. Agora, então, o que eu preciso saber? Os R's podem trocar de lugar de quantas maneiras? Como eu tenho 2 R's, 2 fatorial. A letra A, elas podem trocar de lugar de quantas maneiras? Como eu tenho 3 A's, são o quê? 3 fatorial. Então, você já pegou, já entendeu o esquema. Como eu tenho duas letras T's, elas podem trocar de lugar do quê? De 2 fatorial maneiras. Então, o que a gente tem? A notação para permutação com elementos repetidos é bem simples. Você vai o quê? Permutar 7 elementos. Onde, desses 7 elementos, você tem o quê? 3 letras iguais, que no caso aqui seriam as letras A's. Você tem 2 letras iguais, que seriam o quê? As letras T. E você tem 2 letras iguais, que seriam o quê?
as letras R's. Então você faz o seguinte, esse 7 corresponde ao total de elementos. Então esse carinha aqui é o total de elementos. E aqui em cima você vai colocar as letras que se repetem, os elementos que se repetem e a quantidade de vezes que eles estão se repetindo. Então, existem elementos que se repetem 3 vezes, existem elementos que se repetem 2 vezes e existem elementos que se repetem 2 vezes. Observe agora também que se você somar 3 mais 2 dá 7, que é justamente o total. Ou seja, a soma dos elementos aqui de cima tem que dar sempre o quê? O total. Eu quero saber a permutação de 7 elementos onde esses elementos se repetem. O que você vai fazer a continha? Como eu disse para vocês, não vai ser 7 fatorial, vai ser menos. Então você vai pegar lá todas as possibilidades, que seriam 7 fatorial, e você vai o quê? Fazer uma divisão. Como você tem as letras R's podem trocar de lugar de 2 maneiras, a sua conta está dobrada. Então você vai dividir por 2 fatorial. Mesma coisa para a letra T, elas podem trocar de lugar de 2 maneiras, então a sua conta também está dobrada. Então você vai dividir por 2 fatorial. E a letra A, ela pode trocar de lugar de 6 maneiras, então a sua conta está 6 vezes mais. Então você vai fazer o quê? Dividir por 3 fatorial. Então olha só como é simples, você já pegou, você já entendeu e não vai errar. Você vai fazer o seguinte, contar quantos elementos você tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você vai fazer 7 fatorial. Aí você vai dividir por aqueles elementos que se repetem. A letra T repete 2 vezes, 2 fatorial. A letra R repete 2 vezes, 2 fatorial. E a letra A repete 3 vezes, então o quê? 3 fatorial. Agora é só fazer conta. O que a gente vai fazer isso daqui? Ó? Então isso daqui vai dar 7 fatorial. Vou fazer aqui só para você simplificar. Você não vai ter uma calculadora na hora, então como é que você faz essa continha aqui? Seria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Por que eu parei no 3 fatorial? Porque tem um aqui embaixo. Então, isso aqui dividido por quem? 2 fatorial, que é 2, 2 fatorial, que é 2, e o 3 fatorial. Então, os 3 fatorial eu vou cancelar. Beleza pura? Agora, o que a gente tem? 2 vezes 2 dá 4. Então, eu vou pegar esses dois carinhas juntos e vou cancelar com o 4 aqui de cima. Sobrando, então, para mim, apenas quem? 7 vezes 6 vezes quanto? Vezes 5. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 7 é o quê? 210. Então, pessoal, o que esse 210 representa? A quantidade de anagramas que a palavra tártara possui. Ou seja, todos os anagramas que são realmente palavras uma diferente da outra. Lá do nosso permutações simples, o 7 fatorial é igual a 5.040. Então, ou seja, dentre todas as 5.040 possibilidades que você poderia formar com a palavra tártara, apenas 210 são todas uma diferente da outra, tá bom? Então é isso. Não vou colocar fórmulas para vocês, é muito simples de você entender. Você faz o seguinte, você pega o total, ou seja, 7 fatorial, e divide aqui pelos parte repetida, pelos elementos que se repetem. Então é muito simples, vamos fazer alguns exemplos. Bora lá! Vamos lá para o nosso primeiro exemplo, que é da EPCAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da AFA 2018. Ele fala o seguinte, 10 vagas de um estacionamento serão ocupadas por 6 carros, sendo 3 pretos, 2 vermelhos e 1 branco. Considerando que uma maneira disso ocorrer se distingue de uma outra tão somente pela cor dos seus carros. Pergunta, né? O total de possibilidade de os 6 carros ocuparem as 10 vagas é igual a... Aí ele fala 12.600, 16.200, 21.600 ou 26.100. Como é que a gente vai analisar isso daqui? Então ele está te dizendo o seguinte, ó pessoal, se você tem 2 carros pretos, um do lado do outro, se esses carros pretos estiverem em posições diferentes, isso não vai gerar uma nova, vamos dizer assim, ordem, uma nova organização no estacionamento. É isso que ele fala o seguinte, ó, considerando que uma maneira disso ocorrer se distingue de uma outra tão somente pela cor do carro, tá bom? Então, ou seja, só a cor não significa distinção de você organizar esses carros no estacionamento. Olha só, como que eu vou fazer para organizar? Vamos pensar o seguinte, eu tenho 3 carros pretos, que eu vou denotar pela letra P aqui, ó. Tenho 1, 2, 3 carros pretos.
Aí eu tenho dois carros vermelhos, que eu vou denotar aqui pela letra V. Então eu tenho vermelho, vermelho. E eu tenho um carro branco, que eu vou denotar pela letra B. Então aqui eu tenho um carro branco. Aqui seriam 6 carros, tá bom? Aí qual que é a ideia agora você pensar? Existem, como são 10 vagas, 4 vagas vão estar o quê? Desocupadas. Então aí, como que a gente pode pensar nisso daí? Vou denotar pela letra C essas vagas que estão sem carros, tá bom? Então aqui seria a letra C, 1, 2, 3, 4. Isso aqui seria o quê? As vagas, beleza? Sem carro estacionado. Então, o que a gente tem? Eu tenho 10 vagas em um estacionamento que serão ocupadas por esses 6 carros, que são esses aqui que eu denotei pela PPP, VV e B. E aí eu tenho o restante, que são os que estão desocupados, são aqueles lugares que não tem nenhum carro. E aí eu quero fazer o seguinte, basta você ordenar todos esses elementos aqui, trocar todos eles de lugar. Só que aí você tem que ver que você tem elementos repetidos. Então isso daqui, você tem uma permutação com elementos repetidos. Que como é que você faz a continha? Primeiro você vê quanto você tem no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então será uma permutação de 10 elementos. Onde você tem um elemento que se repete 3 vezes, outro elemento que se repete 2 vezes e um outro que se repete o quê? 4 vezes. Lembra que eu falei que se você somar aqui em cima tem que dar lá embaixo? Olha só, 3 mais 2 dá 5. 5 mais 4 dá 9. Pô, Walter, mas deveria dar 10. Tem esse carinha aqui, que é a letra B, que ele não se repete. Então, não precisa colocar aqui, porque você vai dividir por 1 fatorial. Então, não faz diferença na divisão. Tá bom? Então, a soma, aquilo que está faltando, são aquelas letras que aparecem apenas o quê? Uma única vez. Aí, que continha que você faz aqui? Você vai fazer 10 fatorial dividido pelas letras que se repetem, ou seja, uma delas se repete em 3 vezes, que seria 3 fatorial, 2 fatorial e depois quem? 4 fatorial. Então, ó, pessoal, é muito simples, muito fácil, você já entendeu. O que você tem que fazer? Você pega lá o total, são 10 vagas, distribui essas vagas entre 3 carros pretos, 2 vermelhos e um branco, e as vagas sem carros, que eu denotei pela letra C. Então, você tem 10 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial e o quê? 4 fatorial. É como se você tivesse com isso daqui uma palavra, como se a ordem dos carros gerassem o quê? Palavras. E ele está te perguntando quantas palavras eu consigo formar com essas letras, ok? Aí essa continha aqui vai dar o quê? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Parei no 4 fatorial porque tem um 4 fatorial aqui embaixo. Então, dividido por quem? 3 fatorial é 6. 2 fatorial é 2. E 4 fatorial é 4 fatorial. O que eu faço aqui? Ó? Vou cancelar o 4 fatorial com 4 fatorial. Observe que você tem um 6 aqui e um 6 aqui em cima. Então, eu vou cancelar este 6 com o 6 do numerador, tá bom? E aí, a gente tem o seguinte, tem um 2. Esse 2 eu posso cancelar com algum número par de lá de cima. Único não, né? Tem o 10 e tem o 8. Vou cancelar aqui com quem? Com o 8, sobrando quem? O 4. Beleza pura, sem mistura? Sobrou o que então? Qual é a continha que a gente faz aqui? 10 vezes 9 vezes 4 vezes 7 vezes o quê? 6. Isso daqui dá quanto? 12.600. Então, pessoal, se você tem lá um estacionamento com 10 vagas, 3 carros pretos, 2 vermelhos e um branco, eles podem se organizar de 12.600 maneiras, onde as cores não vão interferir em novas ordens, em novas permutações. Fechado? Então, esse aqui é o exemplo de aplicação de permutações com elementos repetidos. E a gente finaliza permutações com elementos repetidos. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal que toda semana temos vídeo novo. Até já! Bom, pessoal, a gente acabou de ver as permutações com elementos nem todos distintos ou permutações com elementos repetidos. A ideia é bem simples, o cálculo, como é que você faz? Você conta quantos objetos você tem, quantos elementos você tem e calcula o fatorial dele. Porém, você vai precisar dividir e essa divisão ela é feita pelo quê? Pelos aqueles elementos que estão se repetindo. Então, se você tem 2 elementos
que se repetem, divida por 2 fatorial. Se você tem um elemento que se repete 5 vezes, divida por 5 fatorial. Por 3 vezes, 3 fatorial. Então é isso, pessoal. Dá um like, curta, compartilha, comente e até o próximo vídeo. Grande abraço!